Fala pessoal, eu sou o Renan do canal Teoria em 5 e hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho mais sobre geometria molecular. Para isso vamos fazer primeiro uma pequena revisão sobre ligações, tá? Nós temos a ligação covalente, a iônica e a metálica. Na ligação covalente eu tenho ametal mais ametal e forma uma molécula. Na ligação iônica eu tenho um metal mais um ametal e forma um composto iônico. Na ligação metálica, como o próprio nome já diz, eu tenho um metal mais um metal e forma uma liga metálica, tá bom? Pessoal, só fazendo uma pequena observação sobre ligas metálicas, tá? Numa liga metálica a gente encontra dois ou mais elementos e um deles pelo menos tem que ser metal. Além disso, o metal tem que ser o elemento de maior proporção, tá? Vou dar dois exemplos. Na liga de aço carbono, por exemplo, a gente encontra ferro e carbono. Na liga de ouro, 18 quilates, a gente encontra 75% de ouro e 25% distribuídos entre prata e cobre, tá? Isso quer dizer que numa liga metálica nós temos ligações metálicas, só que a gente também pode encontrar ligações metálicas em materiais puros, por exemplo, em um fio de cobre puro, tá? Só para não ficar nenhuma dúvida, beleza? Já que a gente vai falar de geometria molecular, a ligação que interessa pra gente é a covalente. Por quê? Justamente porque é ela que forma molécula, tá bom? Bom, então vamos definir primeiro nuvem eletrônica, tá? Uma nuvem eletrônica ela pode ser uma ligação simples, ou uma ligação dupla, ou uma ligação tripla, ou um par de elétrons livres. Isso sempre no átomo central, tá bom? A gente sempre mede esse conceito, a gente sempre analisa esse conceito em relação ao átomo central. Então olha só, aqui eu coloquei alguns exemplos na tabela, mas antes vou fazer uma pequena observação, tá? Toda vez que eu tiver uma molécula biatômica, ou seja, formada por apenas dois átomos, a estrutura dela, a geometria dela vai ser linear. Então aqui eu coloquei alguns exemplos, olha só, N2, H2 e HCl, todos com geometria linear, tá bom? Aqui eu coloquei número de átomos ligados ao átomo central, vou especificar aqui a molécula, a gente vai fazer a fórmula eletrônica dela, para depois determinar quantos pares de elétrons livres ela tem, e por fim determinar a geometria, tá bom? Então olha só, primeiro caso, o CO2, né? Desenhei ali o átomo central, que é o carbono, com 4 elétrons na camada de valência, tá? Agora eu vou desenhar os dois oxigênios. Repara que nós temos duas ligações duplas, tá? Ou seja, esse carbono com esse oxigênio forma uma ligação dupla. Esse carbono com esse oxigênio forma uma ligação dupla, tá? Portanto, o meu átomo central, ele tem duas nuvens eletrônicas. Por quê? Porque são duas ligações duplas. E quantos pares de elétrons livres? Olha só, o carbono não apresenta pares de elétrons livres. Todos os elétrons do carbono estão participando de alguma ligação. Portanto, 0 pares de elétrons livres. E a geometria dele, portanto, vai ser linear, tá? No caso do SO2, por exemplo, eu tenho um átomo de enxofre e 2 de oxigênio. Então, vou desenhar os dois oxigênios. Uma dessas ligações vai ser uma ligação dupla, tá? E a outra vai ser uma ligação covalente dativa. Repara que o meu enxofre tem dois ligantes, certo? E um par de elétrons livres. Portanto, a estrutura dele é angular. Depois a gente tem o caso da água, H2O. Olha só, um oxigênio ligado com dois hidrogênios. Então vou desenhar os hidrogênios. Bom, cada hidrogênio tem um elétron na camada de valência e o oxigênio tem 6, tá bom? Então eu tenho duas ligações simples, tá? Esse oxigênio com esse hidrogênio e esse oxigênio com esse hidrogênio. Vou desenhar as ligações. Repara também que no oxigênio sobraram 4 elétrons. Isso quer dizer que eu tenho dois pares de elétrons livres. São esses dois, ó. Portanto, a água tem dois pares de elétrons livres e sua estrutura é angular, tá bom? Eu vou adiantar um conceito da próxima aula. Não esquece que a água é polar, tá bom? Bom, também temos o BF3, tá? Repara que o átomo central é o boro e eu tenho 3 átomos de flúor ligados no boro. Então vou desenhar cada flúor com 7 elétrons na camada de valência porque o flúor é da família 7A. Bom, então desenhei os 3 flúoros, cada um com 7 elétrons na camada de valência. Vou desenhar as ligações. São 3 ligações simples e repara que não sobra par de elétrons livres no boro, tá?
Bom, como eu não tenho pares de elétrons livres, 0, tá? E a geometria desse cara é trigonal plana. Temos também o caso do NH3, tá? Ou seja, um átomo de nitrogênio ligado com 3 de hidrogênio. Lembrem que o nitrogênio é da família 5A, portanto ele tem 5 elétrons na camada de valência. Vou desenhar os 3 hidrogênios. Bom, isso quer dizer que o nitrogênio faz 3 ligações simples, uma com cada hidrogênio, e ainda sobra um par de elétrons livres, tá? Portanto, o NH3 tem 4 nuvens eletrônicas, sendo 3 ligações simples e um par de elétrons livres. Portanto, sua geometria é piramidal. Por fim, temos também o CH4, tá? O metano. Repara que o carbono é um átomo central, então eu já desenhei ele com 4 elétrons na camada de valência. E vou desenhar agora 4 hidrogênios. Bom, como o carbono faz 4 ligações simples e não sobra par de elétrons livres, já vou preencher aqui com 0 pares de elétrons livres e com as ligações. Por sua geometria é tetraédrica. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários pra gente ou manda no direct, tá bom? Se vocês quiserem pedir vídeo de algum conceito, pode mandar pra gente também. Valeu!